Vamos abrir a palavra do Senhor no Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Mateus capítulo 11. Mateus capítulo de número 11. Iremos ler o versículo 28, 29 e 30. Mateus 11, a partir do versículo 28. Se você encontrou, se coloque de pé no seu lugar para a leitura da palavra de Deus. Mateus capítulo 11, versículo de número 28. Diz assim a palavra do Senhor: Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Vamos orar? Senhor Deus amado Pai, tua palavra diz, ó Deus, que o teu evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Nós te pedimos, ó Deus, que a tua palavra, que é evangelho para nós, possa vir até nós com o poder do Senhor, nos conduzindo, ó Deus, nos conduzindo em tua vontade, em tua palavra. Que o teu evangelho, Senhor, possa atingir os corações com salvação, libertação. Que de fato o poder do Senhor seja derramado na vida de todos aqueles que estão ouvindo essa mensagem e também ouvirão essa mensagem. Porque conforme diz a tua palavra, o teu evangelho é o poder para a salvação de todo aquele que crê. Abre, Senhor, os nossos olhos para contemplarmos, ó Deus, as maravilhas da tua lei. Que o teu Espírito Santo, Deus, esteja abrindo o olho, a mente, o coração de todos que estão aqui nesse lugar, para que juntos, ó Senhor, possamos entender o teu evangelho e responder ao teu chamado, ao teu convite para as nossas vidas. Nós te pedimos isso, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. A igreja pode se assentar. Meus irmãos, é maravilhoso quando nós recebemos o convite de alguém para irmos a algum lugar, para irmos à sua casa, talvez um convite para almoçar, para jantar, um convite para sermos recebidos em algum lugar. Maravilhoso quando a gente recebe um convite desse. Um convite para ir para um casamento, por exemplo, um convite para visitar alguém, um convite para estar junto com pessoas queridas que a gente gosta. É maravilhoso ser convidado. Maravilhoso ser convidado. Quando nós olhamos para esse texto, nós percebemos aqui, meus irmãos, que o Senhor Jesus está fazendo um grande convite. Um grande convite para os seus ouvintes, para aquelas pessoas que estavam ali o seguindo na Galileia. Nós estamos aqui diante da primeira parte do ministério de Cristo, que é conhecido como o ministério da mensagem, o ministério público de Jesus Cristo. O ministério de Jesus ele é dividido em três partes: o ministério da Galileia, ou o ministério público, a mensagem pública. A segunda parte é o ministério do retiro, quando ele está mais próximo dos seus discípulos, preparando os seus discípulos para a crucificação. E a terceira parte é a parte do ministério da paixão,
onde ele desce para Jerusalém, e lá em Jerusalém ele então é crucificado, sepultado, e ao terceiro dia ele ressuscita. Nós estamos diante de um texto que Jesus está tratando aqui, desse convite aberto para todos, no momento desse ministério público na Galileia, ali naquela região. Jesus, portanto, está anunciando a palavra do reino, está anunciando a verdade de que o reino chegou e de que esse reino é um reino espiritual, eterno, celestial. E muitos então seguem o Senhor Jesus. Muitos estão também seguindo a Cristo por causa, de fato, dos prodígios, dos sinais, dos milagres. Até mesmo Jesus confronta os seus seguidores dizendo: vocês estão me seguindo somente por causa dos milagres. E aí Jesus faz um sermão muito duro e muitos vão embora. E aí Jesus pergunta para os seus discípulos: vocês também não querem ir, não? E aí eles falam: para quem nós iremos, se só tu tens as palavras de vida eterna? Ou seja, esse é o ministério público de Jesus Cristo ali na Galileia, ali naquela região norte de Israel. Aquela região norte de Israel, ela era povoada por judeus, também por samaritanos, que era um povo judeu, mas um povo sincrético, porque havia também outras culturas não judaicas ali em Samaria. E havia também alguns gentios, aqui e acolá havia também alguns gentios, ou seja, não judeus ali naquela região. No entanto, a maior parte do público ali naquela região, nesse primeiro ministério de Cristo, é, de fato, os judeus. Os judeus, irmãos, naquele tempo sofriam uma opressão grande da parte dos religiosos daquela época, especificamente do Sinédrio, que era o concílio das autoridades judaicas daquele tempo, que oprimia o povo com muitas ordens, muitas leis, muitas ordenanças. Eles diziam que a salvação era pelas obras, e que aquelas pessoas deveriam então obedecer a cada mandamento, a cada exigência, não simplesmente a exigência da lei judaica, da lei mosaica, da lei de Moisés, mas exigências criadas pelas autoridades judaicas. Havia muitas leis, muitas exigências. Para você ter ideia, conta-se a história de que até mesmo uma pessoa no dia de sábado, ela não poderia ajudar a outra pessoa, não podia socorrer o necessitado, porque se assim fizesse no dia de sábado, estaria perdendo a sua salvação. Tamanha era a exigência dessa legalidade judaica daquela época. Teve um turista que foi visitar recentemente Israel, e um judeu disse que ele não poderia, no dia de sábado, apertar o botão do elevador para subir. Por isso que no dia de sábado já era programado o elevador subir automaticamente, porque se ele fizesse isso, estaria descumprindo as leis judaicas. Para você ver o reflexo desse legalismo, o reflexo dessa opressão. Isso, sem sombra de dúvida, mexia com a mentalidade, com o coração daquelas pessoas. Imagine só você viver oprimido por uma religiosidade que diz que você tem que fazer muita coisa, mas muita coisa para receber a salvação, as bênçãos de Deus e as benesses do Pai. Nós vivemos em um tempo, irmãos, não muito diferente desse. Um tempo em que muitas religiões estão dizendo para você que você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo outro, para receber certas bênçãos da parte de Deus, para receber certas benesses do Senhor, para receber até mesmo a salvação. E aí muitos dizem aí: compre a rosa ungida, compre aí o lenço ungido, compre aí as lágrimas ou a água ungida para você receber algum tipo de bênção. São leis, são coisas criadas por homens, e essas coisas são lançadas pela religiosidade, formulada pelas mãos humanas, e isso infelizmente tem oprimido muitas pessoas. Não somente isso, mas mensagens apenas moralistas, mensagens apenas legalistas, mensagens que se dizem até cristãs, mas que dizem para você apenas aquilo que você tem que fazer, e eles apresentam a Bíblia apenas como um manual de instrução, mas não como a revelação da graça e da salvação de Deus. E muitos têm utilizado a Bíblia apenas como um manual legalista de instruções que você tem que fazer para receber das benesses do Senhor.
E isso, meu querido irmão, sem sombra de dúvida, causa grande ansiedade, porque ninguém é bom o suficiente para cumprir todas essas exigências da lei, até mesmo exigências criadas pelas religiões humanas, até mesmo religiões evangélicas, que se dizem evangélicas. Ninguém é capaz o suficiente para cumprir tudo isso, arrisca. É por isso que aqui e acolá as pessoas vão estar sempre perguntando: será que eu estou fazendo a coisa certa? Será que não falta mais nada? Será que eu estou de fato cumprindo aquilo que é para eu cumprir? E meu querido irmão, quando o peso da salvação, da bênção de Deus, da vida de Deus, depende dos nossos esforços, isso gera em nós, sem sombra de dúvida, um grande peso, uma grande ansiedade, uma grande, de fato, agonia, por causa dessa opressão religiosa, legalista, promovida por religiosos que nada conhecem de fato acerca do Evangelho de Cristo Jesus. É para esse grupo de pessoas e também para as pessoas que estão sendo oprimidas que Jesus faz esse convite. Ele diz: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ele faz esse convite para um povo que está passando por opressão. Ele faz esse convite para um povo que está cansado e sobrecarregado pela demanda da religiosidade. Ele faz esse convite para um povo que está sendo pressionado pelo sinédrio para viver de acordo com as exigências, além das exigências da lei de Moisés. Ele faz esse convite para um povo que está sobrecarregado não apenas pela religião que deveria tornar a vida do povo leve, mas também sobrecarregado pela demanda da vida, que é grande. Um povo sobrecarregado também pelos próprios pecados, pela transgressão, pela desobediência. Um povo que está sobrecarregado e infeliz até mesmo por não viver a vontade de Deus, aquilo que é esperado por Deus. Um povo que está cansado, um povo que está sobrecarregado, um povo que está infeliz, um povo que não está contente com a sua vida espiritual, um povo que não está contente com a sua vida com Deus, que está aquém daquilo que é esperado pelo Evangelho por Deus e muito aquém daquilo que é revelado pelos religiosos. E ele então faz esse convite para essas pessoas, dizendo: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados. E é sobre esse convite maravilhoso, meu querido irmão, que eu gostaria de tratar nessa noite. A primeira verdade é que Jesus, ele é o aliviador das nossas cargas pesadas. Jesus, ele é o aliviador das nossas cargas pesadas. Vamos ler o texto em uma só voz, o versículo 28. Toda a igreja, vamos lá? Vinde a mim. E eu vos aliviarei. Jesus, portanto, se apresenta como o aliviador, aquele que vai dar alívio para as pessoas de suas cargas pesadas, ou seja, de seu cansaço, da sua fadiga. Todos que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Quem é o aliviador? É Jesus. O aliviador não é o sinédrio. O aliviador não é a denominação judaica. O aliviador não é a religião. Não é um sacerdote religioso. Não é um pastor. Não é um líder. Não é alguém deste mundo. Mas o aliviador se chama Jesus Cristo. Ele é o aliviador das nossas cargas pesadas. E ele, portanto, está dirigindo a sua atenção para aqueles homens, dizendo: vocês que estão cansados e vocês que estão sobrecarregados pela demanda dos religiosos, vocês precisam olhar para mim que eu vou aliviar vocês. Vocês precisam atentar para mim que de fato eu posso dar alívio para o cansaço de vocês, para o peso de vocês, para a carga de vocês. E é isso, irmãos, que Jesus, portanto, está aqui apresentando. Quando a gente olha para essas palavras aqui, cansado e sobrecarregado, essas palavras, irmãos, denotam de fato alguém que está
caminhando com um fardo nos seus ombros, que está dia e noite caminhando com um fardo em seus ombros, em suas costas, e se vê de fato cansado. E talvez você nessa noite esteja aqui, nessa situação, nessa condição, amanhecendo com esse fardo nas costas, dormindo com esse cansaço na alma. Talvez você esteja aqui nessa noite com essa dificuldade, com essa fadiga espiritual, com essa infelicidade e descontente com a sua vida com Deus. Talvez você esteja aqui de fato sobrecarregado, não apenas por causa da sua relação com Deus, mas sobretudo por causa dos seus pecados, por causa de ficar aquém do esperado de Deus, por causa da sua vida longe de Deus, por causa da sua transgressão, por causa da sua desobediência, por causa do seu erro, por causa da sua acomodação espiritual. Talvez você também esteja sobrecarregado e cansado por causa da demanda da vida, das circunstâncias da vida, trabalho, família, contas a pagar, dívida para pagar, situação que você tem que tira de fato o seu sono, que coloca sobre o seu ombro ansiedade, e talvez você esteja aqui hoje totalmente sobrecarregado e cansado por causa da vida. No entanto, meus irmãos, esse convite de Jesus também é para nós hoje. Esse convite de Jesus também é para você nessa noite. Você que está cansado, você que está sobrecarregado, Jesus faz esse convite para você: vinde a mim, venham até mim. Ele é essa pessoa que pode te aliviar. Portanto, você deve ir até Jesus com fé, você deve ir até Jesus com arrependimento dos seus pecados, você deve ir a Jesus dizendo: Jesus, eu não sou suficiente para mim mesmo, eu sou difícil, eu tenho dificuldades, eu sou limitado, eu não consigo, a demanda da vida é grande, mas eu me apego a Ti, eu busco a Ti, eu vou e entrego a minha vida a Ti, porque para quem eu vou, se só Tu és o aliviador das cargas pesadas da vida? Meu querido irmão, essa palavra é para você. Vá até Jesus, deposite a sua fé em Jesus, entregue a sua alma para Cristo, deposite a sua confiança aos pés dEle, olhe para Ele atentamente, para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé, que é, irmãos, de fato, aquele que põe em nosso coração esse alívio transcendente, ultra circunstancial, que nenhuma circunstância dessa vida pode arrancar, pode arrebatar, pode tirar. Jesus, portanto, é esse aliviador das nossas cargas pesadas. O alívio, portanto, prometido por Cristo Jesus, não é um alívio dependente das circunstâncias. Se a minha vida estiver boa, se a minha vida financeira estiver ok, se a minha vida conjugal estiver 100%, então eu estou bem, estou aliviado. Não, meu querido irmão, porque a Bíblia diz que a tribulação vem, as adversidades vêm, e se a sua vida espiritual, o seu coração, a sua alma, ela estiver somente aliviada quando não tiver tribulação, não tiver dificuldade, eu sinto muito lhe dizer, mas você sempre vai estar sobrecarregado e muito cansado todos os dias da sua vida, porque sempre vai estar faltando alguma coisa. Sempre vai ter uma coisa para solucionar, para resolver. A vida é assim. A vida é assim. No entanto, se nós estamos em Cristo Jesus, e se você estiver em Jesus Cristo, sem sombra de dúvida, a dificuldade vai chegar, os problemas vão chegar. No entanto, Jesus vai estar sustentando o seu coração, estará sustentando a sua alma. Ele vai dar alívio, sossego, paz, mesmo em meio às tempestades da vida. A Bíblia diz, irmãos, que Ele preside aos dilúvios, e como Rei o Senhor presidirá para sempre, mas em meio aos dilúvios o Senhor traz paz. Em meio aos dilúvios, em meio à tempestade, Ele traz paz, Ele traz força. É o que diz o Salmo 29.
É por esta razão que o nosso alívio, a nossa paz, a nossa tranquilidade, ela não depende da falta dos problemas. Os problemas podem acontecer, os problemas podem vir, as dificuldades podem surgir. No entanto, estaremos em paz, estaremos aliviados, estaremos sossegados, porque Jesus habita em nosso coração e é Ele o autor da nossa paz. Ele é quem sustenta a nossa vida. Ele é quem vai sustentar a tua caminhada, o teu dia a dia, a tua família, a tua casa. Mesmo quando os gigantes se levantarem diante de você, você estará tranquilo, porque Jesus estará com você. Como pode alguém dormir tranquilo, dormir em paz, sossegado, aliviado, passando por um problema de enfermidade, ou passando por uma crise na família, ou passando por uma dificuldade financeira? Como pode alguém dormir tranquilo, dormir em paz, até mesmo cantar louvores, passando por alguma tempestade na vida? E a gente olha então para Jesus Cristo, quando os seus discípulos estão passando por uma tempestade no mar da Galileia, e os seus discípulos temerosos, com medo da morte, procuram Jesus, e eles não encontram onde é que está Jesus, e eles percebem que Jesus está dormindo na popa do barco, aliviado, tranquilo. Esse é Jesus que alivia. Esse é o Jesus que traz paz. Porque mesmo em uma tempestade, nós podemos encontrar paz no Cristo que habita em nosso coração e que tem cuidado de nós. Ele é o aliviador das nossas cargas pesadas. Ele é, irmãos, aquele que traz paz, mesmo em meio às tempestades. Ele é o nosso norte quando as nuvens das tribulações estiverem ofuscando a nossa vista, a nossa visão. Ele é o nosso sustento quando não mais conseguirmos andar e darmos os passos que devemos dar. Ele tem sido de fato a pedra angular da igreja, a nossa vida, o nosso aliviador das nossas cargas pesadas, Cristo Jesus. É por esta razão, meus irmãos, que nós não temos outra alternativa a não ser entregar a Jesus o nosso fardo, a não ser entregar a Ele a nossa causa, a não ser entregar a Ele o nosso problema, mas entregar mesmo com fé, dizendo: Deus, eu não suporto, mas o Senhor é quem me sustenta. Eu entrego a Ti, portanto, as minhas dificuldades, os meus problemas, as minhas adversidades, na certeza de que o Senhor vai me aliviar, de que o Senhor vai trazer paz ao meu coração, de que o Senhor vai trazer paz para a nossa alma, e verdadeiramente você vai provar, desfrutar dessa paz ultra circunstancial, que vai invadir o seu coração, mesmo você passando pelas tempestades da vida. Eu tenho certeza, meu querido irmão, que nada nesse mundo pode fazer isso com você, a não ser Jesus Cristo. Filosofia nenhuma do mundo pode prometer isso para você. Ideologia nenhuma pode fazer isso com você. Religião nenhuma pode te oferecer essa paz ultra circunstancial, esse alívio independente das circunstâncias, a não ser Jesus Cristo. É por isso que Ele te chama hoje a você se render a Ele, a você se entregar a Ele, e de fato dizer para Ele: Senhor, Tu és Senhor, de fato o Senhor da minha existência. Só Tu para aliviar a minha alma, só Tu para de fato sustentar e trazer paz para a minha vida. Porque talvez você pode procurar essa paz, esse alívio nas drogas, mas você não vai conseguir. Você talvez pode procurar esse alívio, essa paz na imoralidade, e você também não vai conseguir. Talvez você pode tentar encontrar esse alívio como escape da existência, naquilo que o mundo tem para te oferecer, mas também eu digo para você não vai conseguir. Talvez você tenha tentado procurar essa paz, esse alívio, tentando desnortear a sua mente da realidade, procurando alguma coisa para fazer, mas eu digo para você, um dia a conta chega. Mas se você procurar essa paz e esse alívio em Jesus Cristo, verdadeiramente Jesus vai tirar de você esse fardo e vai ser o teu aliviador e vai sustentar você dia após dia, porque de fato isso é verdade. Ele é
o aliviador das nossas cargas pesadas. Segunda verdade, meus irmãos, Ele é o mestre que nos conduz em poder à nossa vida. Ele é o mestre que nos conduz em poder à nossa vida. Veja o que diz o texto ainda. Vamos ler juntos o verso 29. Tomai sobre vós o meu jugo. Ele está, de fato, dando um presente para aqueles que recebem esse convite. Vocês vão receber esse jugo. Jugo, irmãos, é aquilo que fica nas costas do boi, né? Que quem está ali conduzindo o boi, né, com aquele jugo, controla, né, aquele boi ali, aquela boiada, aquele animal. Então, jugo é justamente aquilo que fica nas costas daquele animal. Quem está controlando vai, então, conduzir aquele animal. Sabe o que Jesus está dizendo? Vocês vão receber a minha condução. Vocês vão receber a minha direção. Tomai sobre vós o meu jugo. Não é vocês que vão fazer. Não é vocês que vão realizar, mas eu que vou conduzir vocês. Eu é que vou conduzir vocês. A gente recebe o jugo de Deus. A gente recebe esse instrumento do Senhor em nossa mente, em nosso coração. E Ele, então, por meio da sua direção, vai estar nos conduzindo. Vai estar, então, nos mostrando o caminho que nós devemos andar, as decisões que nós devemos, de fato, tomar, as atitudes que nós devemos realizar. Esse, portanto, é o poder de Deus em nos conduzir. Veja, não é uma direção nossa, não é uma condução automática, não é uma condução pela nossa força, mas é uma condução pela direção manual de Cristo. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Se vocês estão caminhando pelo jugo do legalismo dos judeus, que vocês não encontram descanso, vocês agora serão conduzidos pelo meu jugo, pela minha direção, e vocês certamente receberão do meu Espírito Santo, que vai conduzir vocês em minha palavra, que vai conduzir vocês em minha santa palavra. O que Jesus está apresentando aqui, irmãos, é uma condução que parte dele, que parte da direção dele, do poder dele, mediante o seu Espírito, direcionando a nossa vida no caminho que nós devemos andar, no caminho que nós devemos trilhar. E talvez você esteja também nessa noite aqui perguntando para Deus: Deus, o que é que eu devo fazer da minha vida? Qual a direção que eu devo tomar? O que é que eu devo fazer? Eu devo congregar ou não congregar na igreja? Eu devo me tornar membro ou não me tornar? Eu devo casar ou não casar? Estou prestes para me relacionar em um namoro que a outra pessoa não é crente, eu devo fazer isso. Eu estou prestes, Senhor Deus, a participar de uma empresa, de um negócio, mas as coisas não estão bem claras assim para mim. As coisas não estão tão claras assim para a minha vida, para minha filha, para minha família. O que é que eu devo fazer? Senhor Deus, eu tenho tanta coisa para tomar, tantas decisões para realizar. E aí, meus irmãos, a palavra de Deus vem para nós dizendo isso, ó, o Cristo que nos alivia é o Cristo também que nos conduz poderosamente em sua santa palavra. Ele vai dizer para o jovem: olhe, não se relacione em pessoas que não creem no Senhor Jesus, porque isso já é julgo desigual. Ele vai dizer para o pai de família, para a mãe de família: ó,
se você vai participar de uma empresa, de uma associação, mas que as coisas não são honestas, não são claras, mas são obscuras, não faça nenhum tipo de associação longe da claridade, da lucidez, da verdade, da honestidade, não faça isso. Ele vai dizer para o pai de família, para a mãe de família, que deve conduzir a sua casa no caminho do Senhor, no temor do Senhor, ensinando os seus filhos a amar a palavra de Deus. Ele vai conduzir a sua vida, a sua casa, a não subtrair do reino de Deus pelas recompensas que este mundo pode te oferecer, mediante os seus esforços. Ele vai dizer para você buscar, pois, em primeiro lugar o reino de Deus, e todas as coisas que você almeja serão então acrescentadas sobre a sua vida. Essa condução não é uma condução dependente de nós, mas pela graça de Deus é uma condução poderosa. É Ele conduzindo a nossa vida de fato. De fato. Porque você pode até tentar ir para outro caminho, mas aquele que está conduzindo vai te colocar de volta para o caminho. É feito alguém, irmãos, que está conduzindo aqueles animais. Se o animal vai para um lado, aquele jugo que está ali sendo controlado por aquele manobrista, vai fazer o quê? Ele vai colocar de volta aquele animal para o trilho certo, a fim de chegar na rota certa, no lugar certo. E assim Deus faz isso conosco. A gente não pode simplesmente tirar esse jugo de nós e caminharmos com a nossa própria vida. Não, Ele pôs esse jugo, Ele vai controlar a nossa vida, vai conduzir a nossa vida, e de fato isso é uma realidade. Porque às vezes a gente tenta, né, irmãos, pela nossa própria carnalidade, pelos sonhos e desejos do nosso coração, trilharmos um caminho diferente. Aí o Senhor Jesus vem e diz: não é por aqui, volta para o trilho. E aí a gente tenta, depois de mais um momento, trilharmos um caminho oposto àquele caminho do Senhor para nós. E aí mais uma vez Ele dá uma puxadinha no jugo, vai para o caminho certo, não é por aí. Só que tem algumas ovelhas, né, que são mais difíceis. Eu sou uma delas. Eu me lembro, irmãos, que alguns já sabem, mas teve uma época, acho que no começo do seminário, ainda não era pastor, que estava trilhando por um caminho que não deveria trilhar. Eu tinha uma moto, ainda tenho essa moto, e Deus já tinha me alertado: não vai por esse caminho, também não anda rápido demais. Eu me lembro que eu estava numa avenida, ali os irmãos conhecem, né, a principal do Vassoural, lá em cima, e eu bem rápido na moto, de repente eu vi, não na principal, mas descendo uma daquelas principais, e eu bem rápido na moto, eu vi um caminhão entrando no cruzamento. Eu buzinei na expectativa de que aquele caminhão iria o quê? Parar. E para mim eu estava na vez. E de fato estava, mas estava errado, porque estava rápido. E o caminhão entrando no cruzamento e eu buzinando. E ele não parou de entrar. Ele não parou. E aí já não dava tempo de eu parar a moto. Eu disse: meu Deus, o que é que eu vou fazer agora? A moto estava rápido, o caminhão entrando no cruzamento, eu aqui, aí eu tentar pelo menos me livrar. Aí eu virei para a direita, o caminhão, irmãos, me atingiu em cheio assim. A frente do caminhão pegou a minha lateral esquerda, que eu voei. A moto voou para um lado, eu voei para o outro. Meus sapatos voaram. Isso é uma coisa que eu nunca esqueci, porque quando eu me levantei do chão, eu tive que procurar meus sapatos, eu não sabia onde estavam. Encontrei os sapatos. Fui ver a moto toda arrebentada. Apenas com os arranhões, pela graça de Deus, não aconteceu nada comigo. Mas aquele caminhão, irmão, foi o caminhão de Deus na minha vida. Foi Deus dizendo: Otávio, você insiste, mas você vai vir para cá. Porque quem conduz a nossa vida é o Senhor Jesus. Ele está conduzindo você.
que não seja necessário nenhum caminhão, irmãos. Mas que Ele está conduzindo você. E você pode até tentar insistir para um lado, para o outro, mas essa condução é eficaz, Ele está conduzindo você. Aí você tenta se esquivar dessa condução, e aí Deus manda a tempestade, a tribulação, justamente para quebrar o seu orgulho, arrancar os seus ídolos e te fazer caminhar de acordo com o senhorio de Cristo Jesus, na certeza de que Ele é quem está conduzindo você. Ele é quem está conduzindo a nossa vida. E isso, irmãos, é uma condução poderosa. Uma condução poderosa. Ele é o mestre que nos conduz com poder a nossa vida. E a terceira e última verdade, Jesus é o descanso eterno para a nossa alma. O que é que diz a parte final do versículo 29? E achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Irmãos, quando a gente pensa em descanso, no enredo da salvação revelada na palavra de Deus, a gente pensa também em morada, em lugar. Essa palavra descanso é utilizada para o povo hebreu para tratar de terra, de morada, quando Deus prometeu uma morada para Abraão, uma terra para Abraão, que é a terra prometida, a terra de Canaã. Quando o povo sai do cativeiro egípcio, o povo vai para essa terra que mana leite e mel, que é a terra do descanso. No entanto, o autor da carta aos Hebreus afirma que essa terra do descanso, essa terra prometida a Abraão e que Josué conquistou e que a monarquia de Israel estabeleceu, essa terra aponta para uma terra maior, de um descanso maior, de um descanso pleno, perfeito, de um descanso eterno. Jesus, portanto, está dizendo que Ele é o nosso descanso, não simplesmente porque um dia estaremos numa morada celestial, descansando eternamente com o Senhor Jesus, mas porque esse descanso começa para a nossa vida hoje. Nós já desfrutamos das benesses eternas de Deus, porque o eterno, que é Cristo, já habita em nosso coração e habita no coração de todos aqueles que respondem positivamente a esse convite. É a eternidade do descanso de Deus, Jesus, habitando em nossa alma, trazendo descanso hoje para a nossa vida. Descanso tem a ver com satisfação, com paz. Imagine só você, depois de um dia de trabalho, cansado, você vai para onde? Vai para a sua casa. E você vai descansar. Você vai jantar, depois você vai conversar com sua família, depois você vai dormir na sua cama. Agora imagine só, se a sua cama é uma cama curta. Quantos aqui já dormiram em uma cama curta? Ramon principalmente, né, Ramon? Poderia chamar Ramon aqui para fazer essa ilustração. Mas... Irmãos, é terrível você tentar descansar em uma cama curta. Você tenta se esticar, as pernas batem ali. As pernas passam para fora. Você tenta descansar, aliviar o seu corpo, a cabeça bate na cabeceira da cama. Você não consegue de fato descansar, é terrível. É mais ou menos como uma rede. Não é bem pior que uma rede. Mas você não consegue descansar. Agora imagine o frio de julho aqui em Caruaru, um frio pior, de Garanhuns. E você está com um cobertor estreito. Como é que você vai descansar em uma cama curta e um cobertor estreito naquele frio? Você tenta se aquecer e não consegue. Você cobre os seus ombros, as pernas ficam lá de fora. Você tenta cobrir as pernas, os ombros ficam lá de fora. É uma insatisfação. É uma inquietação. Você não consegue dormir, você não consegue descansar. Ramon que o diga. Não tem como.
Não tem como. No entanto, essa tem sido a realidade de muitas pessoas. Tem muitas pessoas que procuram descanso nas coisas que o mundo tem para oferecer. E procurar descanso nas coisas que o mundo tem para oferecer é como descansar em uma cama curta e um cobertor estreito. Você tenta se esticar para um lado, repousar para um outro, mas você não consegue ter alívio, não consegue ter descanso. Você coloca o cobertor sobre os seus ombros, mas as pernas ficam lá de fora. Cobre as pernas, os ombros ficam lá de fora. Você não consegue ter esse descanso. E aí você procura alívio e descanso no mundo, mas aí você percebe que esse descanso e alívio que o mundo te oferece é passageiro e a sua vida ainda está em uma vida inquieta, em uma vida cansada e sobrecarregada. E as coisas vocês tentam solucionar, mas não conseguem. E aí o trabalho vai bem, mas parece que a família não vai tão bem assim. E aí você tenta ajeitar a família, mas parece que o trabalho não vai muito bem. E aí você tenta resolver uma coisa no seu negócio, mas você percebe que existe uma outra. Aí você tenta resolver uma coisa na sua casa e parece que existe uma outra ainda para solucionar. É como dormir em uma cama curta e um cobertor estreito. Puxa de um lado, puxa de outro, mas não tem alívio, não tem descanso. É por isso que Jesus chega para nós e diz: se vocês querem de fato descanso, vinde a mim e achareis descanso para a vossa alma. Isto é, nós teremos plena satisfação no Senhor Jesus. Nós teremos plena paz no Senhor Jesus. Nós teremos de fato plena alegria na presença do Senhor Jesus, porque somente Ele pode trazer satisfação e descanso verdadeiro para a nossa alma. Esse descanso certamente, irmãos, aponta para a eternidade, porque nós trabalhamos aqui dia e noite. Nós trabalhamos aqui, irmãos, nesse trabalho árduo, que é a vida, que é a existência. Nós não paramos. Todos os dias nós acordamos para trabalhar. Todos os dias nós acordamos também para realizar a missão que Deus nos confiou. A missão particular que temos como igreja aqui é de plantar essa igreja aqui no bairro universitário. E nós temos essa missão de trabalhar, de semear, de evangelizar, de divulgar. E nós, irmãos, estamos aqui nesse mundo semeando, trabalhando. Mas haverá um dia, querido, que nós estaremos na eternidade, na morada celestial preparada por Jesus Cristo para as nossas vidas. E de fato estaremos no descanso eterno de Deus, desfrutando de uma nova criação que Ele mesmo fará para o deleite do seu povo. Um dia estaremos lá. Aqueles que saem chorando e semeando, um dia voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Hoje nós semeamos, hoje nós trabalhamos, mas um dia, irmãos, a trombeta vai tocar e estaremos um dia na morada eterna, preparada para o nosso descanso eterno. Um dia de celebração, de festa, um dia de alegria. E esse dia será um dia ininterrupto. É para todo sempre. É pelos séculos de séculos. A morada celestial para todos nós.